achar aqui Romanos capítulo 16? Vamos ler o versículo 1 e o 2 que diz assim: recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia, para que recebais no Senhor, como convém aos santos, e ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tem hospedado a muitos. Em algumas traduções está assim: tem protegido a muitos, como também a mim mesmo. E você pode tomar o seu assento dando glórias a Deus. Quando a gente olha para o Evangelho de Romanos, para a Epístola aos Romanos, a gente identifica que Romanos é o maior tratado do Novo Testamento. É considerado uma coluna dorsal do Evangelho. Os justos primitivos, eles consideram a Epístola aos Romanos como a epístola das epístolas. E quando a gente olha para a história da igreja, a gente começa a identificar que foi relevante essa carta que Paulo escreve aos Romanos para a história da igreja, porque apresenta como pano de fundo Romanos em alguns episódios da história da igreja. Um deles a gente pode citar aqui, que é a Reforma Protestante, porque foi lendo Romanos capítulo 1, versículo 17, que Martim Lutero, ele encontrou paz para a sua alma, porque ele se autoflagelava. Mas quando ele começou a entender que o justo, ele é justificado pela fé, ele começou a sentir paz, e ele abandonou essa autoflagelação. Isso fez com que ele escrevesse as 95 teses que deu-se a Reforma Protestante. A Bíblia diz que Paulo está em Coríntio, ele está escrevendo essa carta para os seus irmãos que estão em Roma. Há um consenso geral que afirma que Paulo está na casa de um homem chamado Gaio. Paulo é alguém que está sendo inspirado por Deus a escrever essa carta, que vai ser libertadora para a vida de muitos, que vai trazer transformação na vida de muitos. Então Paulo, ele começa a escrever, inspirado por Deus, para os seus irmãos que estão em Roma, mas Paulo sabe que ele não vai ter condições de breve estar com esses irmãos em Roma. E eu posso imaginar que Paulo está escrevendo, mas em sua mente também ele já está vendo a possibilidade de alguém para transportar essa carta, de alguém para levar essa carta. E aí o consenso geral, eles afirmam que é Febe quem é a transportadora dessa carta, quando ele, aqui no capítulo 16, vai recomendá-la aos irmãos que estão em Roma. Febe é uma mulher gentia que se convertera ao cristianismo, uma mulher que se convertera ao povo, resolveu se juntar ao povo de Deus. Febe é uma mulher que ela é de uma cultura grega, e a gente sabe que a cultura grega na época era uma cultura voltada para muitas divindades pagãs, mas Febe abandona tudo para poder seguir o cristianismo, abandona tudo para poder seguir Jesus. Febe, o texto nos mostra que ela é uma mulher que está servindo a sua comunidade local, ela está servindo a sua igreja, que fica em Cencreia. Cencreia fica aproximadamente de 10 a 14 quilômetros de distância de Corinto. Por isso que eles afirmam que a igreja de Cencreia é uma filha da igreja de Corinto. E como é que é a igreja de Corinto? É uma igreja que tem muitos dons religiosos, mas pouca maturidade espiritual. É uma igreja que é dotada de talentos, mas tem pouca maturidade espiritual. Mas em Cencreia, numa igreja pequena, há uma mulher que não tem tanto talento, que não tem tanto dom, mas ela tem muito fruto, porque quando ela apresenta a palavra servir, essa palavra servir é a tradução do grego diáconos, que aponta para a diaconia. É uma diaconisa que está servindo a sua igreja com o seu trabalho, com o seu empenho, com a sua disposição. Uma mulher que não está sendo vista por muitos, mas está sendo assistida por Paulo. Uma mulher que, quem sabe, a sua história não está sendo revelada explicitamente, mas Paulo está observando e dizendo: ela serve. Em Corinto tem muita gente boa, tem muita gente de talento, tem muita gente eloquente, mas ele está olhando para uma
vivendo os seus processos no secreto e nem imagina a grandeza que ela vai ter de responsabilidade daqui a uns dias, porque os processos que a gente vive não revela no momento do processo o que a gente vai desfrutar depois com o propósito. Febe é alguém que está em Sencreia, numa igreja pequena, servindo, vivendo o seu processo, mas ela está sendo amadurecida, porque toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, a gente vai identificar que Deus sempre vai usar uma linguagem figurada, revelando que o propósito dele, a prioridade dele é sempre trabalhar pelo lado de dentro. Febe alguém que está servindo do lado de dentro, mas que depois que foi instruída, que foi ensinada, que foi enraizada, vai ser capaz de servir do lado de fora. Isso revela que do lado de dentro tem ensinamento, que do lado de dentro tem direção, porque do lado de dentro tem palavra, do lado de dentro tem doutrina, do lado de dentro tem a presença, do lado de dentro tem raízes. É Deus dizendo para mim e para você nessa manhã: ei, estrutura se adquire, não é do lado de fora. Estrutura se adquire, é do lado de dentro. Aleluia. O que Febe vai levar, Jennifer? Só uma carta? Não, é a palavra. E aí o Espírito de Deus falava comigo assim: um dos maiores documentos da fé de Cristo foi transportado nas dobras da veste de uma mulher. Quem olha, pode imaginar assim: o papel é leve, mas o conteúdo que está ali é pesado. Aí Deus falava comigo: é por isso que ela teve que receber a estrutura, porque quem fica do lado de dentro recebe a estrutura. Só é capaz de transportar a palavra para o lado de fora quem primeiro recebeu a estrutura pela palavra do lado de dentro. Oh, aleluia! Quando a gente fala de estrutura, a gente lembra de ossos, porque quando a gente fala do corpo humano, é o osso que dá estrutura para o corpo. E eu vou me lembrar de quando Jacó, em Gênesis 49, ele fala bem assim para o seu filho Isacar: você será como jumento de ossos fortes, deitado entre dois fardos. O que ele está dizendo? Isacar, você não vai ter uma boa aparência, porque jumento não é de aparência. Jumento, ninguém olha para o jumento e fala: eu quero um jumento. Não, a gente olha para uns cavalos que tem, que é bonito, que vale milhões, né? Ele está dizendo assim: você não vai ser atraído pela aparência que você possui, mas você vai ter um diferencial, uma característica diferente. Qual é? Uma estrutura forte, porque osso fala de estrutura, porque o jumento, ele não tem aparência, mas ele é um animal que suporta a carga pesada. Aí ele está dizendo assim: você vai deitar entre dois fardos. Quem está deitado entre dois fardos está numa posição de incômodo. Quem está deitado entre dois fardos está sendo pressionado. Sabe o que o pai estava dizendo para o filho? Ei, eu estou liberando uma estrutura para a tua vida, que as pressões não vão roubar o propósito que eu tenho contigo. Nessa manhã, Deus toma minha boca para dizer para as flores que estão aqui: você está vivendo um tempo de pressão, mas levanta a mão e dá glória, porque eu já liberei uma estrutura para a tua vida. Alguém olha para você e não dá nada. Alguém olha para você e diz: não vai a lugar nenhum, porque está julgando a tua aparência. Não tem cara de nada, não tem cara que prega, não tem cara que canta, não tem cara que ora, não tem cara que intercede, mas quem vê cara não vê coração, não é isso? Deus está nessa manhã derramando uma resistência para a tua vida. Aí eu vou perceber que Jesus, quando ele vai entrar
em Jerusalém, ele poderia escolher uma carruagem real, mas ele olha para o jumentinho. Aí eu posso imaginar que Jesus se lembra de Jacó falando lá para Issacar: eu vou no jumentinho, porque o jumentinho, ele tem estrutura, porque para suportar o peso da presença, não tem que ter aparência, tem que ter estrutura, e Deus está entregando estrutura aqui hoje. Aponta para essa pessoa que está perto de você e diga para ela: estrutura, estrutura, estrutura pela palavra, estrutura servindo dentro, estrutura fazendo o trabalho do lado de dentro, estrutura se enraizando dentro. O nome Febe tem um significado pagão. Febe significa luz da lua. Aleluia. Esse significado faz uma alusão à deusa Ártemis, que era a deusa da lua. Era normal na época, nessa cultura, quando os pais geravam seus filhos, eles colocarem nomes que fizessem alusão às divindades que eles serviam. Então, provavelmente, os pais de Febe deviam ter uma devoção também a essa deusa Ártemis, porque essa cultura grega, o povo era muito politeísta. Eles adoravam vários deuses, vários rituais. Então, Febe é uma pessoa que nasceu e cresceu dentro dessa prática de idolatria, dessa prática de magia. Ela nasceu e cresceu ouvindo que essa deusa era que tinha o domínio da luz da noite. Só que ela vai ouvir alguém pregando e dizendo assim, ó: porque Deus, Ele criou os dois luminares, de dia e de noite. Ela está acostumada a ouvir alguém dizendo assim, ó: é Ártemis que domina a iluminação da noite. Mas eu posso imaginar ela ouvindo Paulo pregando e dizendo assim: eu encontrei no caminho de Damasco aquele que é a própria luz. E aonde chega a pregação da verdade, aonde chega o cristianismo, chega Jesus. E se chega Jesus, a idolatria cai. E se chega Jesus, o falso é tombado. E se chega Jesus, aquilo que há de engano é desarmado. Febe ouviu a sua vida inteira alguém dizendo: é Ártemis que manda na noite, é ela que domina a iluminação. Mas vem alguém dizendo aí: ei, eu vou se apresentar um Deus que manda no céu, na terra, abaixo da terra. Ele governa, Ele domina, Ele tem o controle de tudo. E tem mais: foi Ele quem criou a lua, foi Ele quem criou o sol. E teve um episódio que para o povo vencer a guerra, Ele fez assim: sol, fica paralisado. Ou seja, lua, tu não vai subir, porque eu determino quando você sobe e quando você não sobe. Levanta a tua mão, porque nessa manhã a luz, a verdade está aqui. E tem idolatria que está caindo lá no meio dos teus. Não adianta vir com magia, não adianta vir com feitiçaria. Ele está indo lá no meio dos teus. Ele está quebrando. Ele é a verdade, Ele é a luz. Ele vai iluminar quem está na treva. Ele vai tirar a trave de quem está sendo enganado, porque o falso vai ser revelado. Remancho quer que minarabarai, lemando que lebará ser que na yojoma.
É Paulo que está indo orar. Aí tem uma jovem que tem uma fala bonita e mansa e está pensando que engana quem está indo orar, porque quem está indo orar está cheio de Deus. Aí está elogiando, está vindo elogiando, dizendo assim: ó, vou elogiar porque ele não vai me descobrir. Mas aonde tem mulher de Deus, profeta de Deus, não adianta vir na surdina, tu vai ser revelado. Remas, recalai jorgeneb naracalabai. Todo adivinho, espírito estranho, amantoquer giminai. E eu acredito que Deus vai dar um sacode nessa terra, porque está necessitando disso. É necessário. Oh, muito espírito adivinho por aí, mas onde tem mulher de Deus, onde tem homem de Deus, onde tem gente de oração, esse espírito não cresce. Ela mandará o sorgenere. Remansorgiminas. É Febe que olha e fala: eu decido na minha vida não mais adorar deuses de mentira. E quem já foi do lado de lá, igual a minha família, sabe que quando quer se desprender, se desvincular, fazem-se ameaças. Ai, Jorge Minas. Quando a minha mãe foi abandonar de vez o espiritismo, as entidades falaram para ela assim: nós vamos matar seus 2 filhos. Tem gente que recebe esse tipo de ameaça e fica preso. Mas quem tem encontro com Jesus... entende o seguinte, ei, quem faz descer a sepultura é Ele. E ainda que se vocês façam eles descer a sepultura, eu agora resolvi servir um Deus que Ele faz subir dela. Ainda que esteja morto, Ele passa a dar vida. Nessa manhã, Deus está tirando toda a ameaça do adversário contra a tua vida. O inimigo queria perdurar com maldições, com aquilo que veio do passado, mas Ele já se fez maldições por nós. Não existe condenação. Não existe condenação. Tu é livre. Ai, jorgalai manara surgine. Rimanara kalai jorge minara sai. Aleluia. Há uma necessidade de Paulo recomendar Febe. Quando ela vai para Roma, quando ela vai levar essa carta para os irmãos. Porque a gente está falando de uma época que havia muitos enganadores, muitos falsos profetas. São chamados de pseudos cristãos. Eles contavam uma história triste para receber doações do povo. Agiam com fraudes, usando a palavra. Mas é Paulo, inspirado por Deus, que está referendando Febe, dizendo: ei, essa aí eu garanto o caráter dela, porque é assim que Deus faz. Quando nós andamos na verdade, Ele levanta pessoas para nos referendar, pessoas sérias, pessoas compromissadas. E Ele está referendando Febe, dizendo assim: ó, ela não é de uma boa oratória, ela não é uma oradora, ela não é uma pregadora, ela é alguém que serve com excelência. Ei, ela não é uma cantora afinada. Jennifer está desfazendo disso, não. Eu estou falando que não existe só esse tipo de ministério. Eu estou falando que existe o ministério da generosidade, o ministério do trabalho, de gente que nunca vai pegar o microfone, mas vai contribuir para o reino avançar, de gente que não vai ter nome no cartaz, mas vai contribuir para o reino não parar, de gente que não vai subir nesse altar, mas com a sua generosidade vai manter a porta do reino aberto. Nessa manhã, Deus está te convidando ao ministério da generosidade.
Aleluia! O interessante é que apenas nesses 2 versículos, Paulo usa 2 verbos para caracterizar essa mulher. Ele usa o verbo, ela serve, e ele usa o verbo, ela é protetora. Essa palavra protetora aqui, no termo grego, fala patrocinadora. Essa palavra patrocinadora era uma expressão utilizada para figuras importantes na sociedade. Pessoas que eram representantes do governo, pessoas que tinham uma posição social elevada, alguém de influência. Então Febe é alguém que é grande. Febe é alguém que tem posse. Febe é alguém que tem posição. Mas ela entendeu a proposta do reino. Por quê? Porque ela olha para ela e fala: eu sou grande na sociedade, mas para eu avançar no reino de Deus, eu tenho que me fazer pequena. Eu vou servir. Eu vou servir com o meu trabalho, mas eu vou também servir com materiais, com as minhas posses. Generosidade. Aí eu lembro da sunamita, que olha para Eliseu passando para lá e para cá, e ela diz: esse homem precisa ter um lugar para repousar. Eu vou fazer um quarto para esse homem descansar. E ela não está fazendo quarto para ele porque versículos antes ele multiplicou o azeite lá na casa da viúva. Não, não. Porque generosidade não está condicionada a interesse. Ela faz sem interesse, fez o quarto. Só que ela não imaginava que aquele ato de generosidade era a chave que iria abrir a porta do milagre. Porque tinha uma esterilidade dentro da casa dela. E a generosidade dela colocou para bater em retirada a esterilidade da casa. Nessa manhã, Deus te trouxe aqui para dizer: não deixa a atitude do outro roubar a essência que você possui. Por quê? Porque gente que é generosa tem marca. Pessoas generosas têm marca, e marca de dores, marca de ingratidão, porque ajudou, e quando precisou da pessoa que ajudou, recebeu um não, recebeu uma porta fechada. E tem gente que está se fechando porque o outro teve uma atitude indevida. Mas Deus está tomando a minha boca para dizer: ainda que ninguém esteja recompensando na terra o teu ato de generosidade, mas o céu está se abrindo e descendo com o galardão que você precisa. Nessa manhã, Deus te convida a ter atos de generosidade. Generosidade. E generosidade não é só para quem tem posse. A Bíblia diz que Dorcas costurava para as mulheres ali. A Bíblia não diz que Dorcas era rica. A Bíblia diz que Dorcas era disposta. Porque a questão não é o quanto eu tenho. A questão é o quanto eu estou disposto a fazer. Porque se eu não tenho, pastora Raquel, mas eu tenho vontade, Deus vai gerar o recurso que eu preciso para fazer. Aí eu lembro dos discípulos, Jesus chamando os 12. E Jesus está convidando eles para o seguir. E o propósito vai ser revelado durante a caminhada. Porque Pedro, que está largando a rede, abandonando o barco e indo atrás de Jesus, no momento da chamada, ele nem sabe por que ele está indo. Mas no decorrer da caminhada vai sendo revelado qual é o propósito. Jesus está chamando pescador. Pescador não tem fala bonita. Pescador não tem oratória. Estava cheio de gente na sinagoga que tinha mais capacidade. Mas Jesus está olhando para Pedro e dizendo: Pedro, você não sabe, você não tem capacidade, mas tu tem disposição. A tua disposição vai fazer você receber a capacidade. A tua vontade vai fazer você receber o recurso. Levanta a mão, porque nessa manhã Deus não está chamando quem tem, Deus está chamando quem é disposto. Deus não está chamando quem pode, Deus está chamando quem
Jesus está te chamando. O problema é que às vezes bate um complexo de inferioridade, porque a gente fica comparando o nosso ministério, a nossa chamada, a nossa forma de falar, a nossa forma de cantar. E eu confesso para vocês que eu já sofri disso. Teve uma época que eu entrei em parafuso, quase que eu parei de pregar. Porque eu falei, Jesus, eu queria ser assim. Olha fulano, como é que é? Jesus, a minha mente. Jesus, me ajuda. Jesus, eu esqueço. Jesus, tudo eu tenho que escrever. Eu queria pregar com a Bíblia fechada. Olha só, irmão, que vaidade. Bobeira. Né? Eu quero pregar com a Bíblia fechada. Eu tenho que anotar, porque senão eu esqueço. Aí Deus virou para mim e falou assim: para ser como ela, eu já tenho ela. Eu quero usar você da forma que você é. Olha para essa irmã que está do teu lado, essa menina bonita, e fala: Deus quer te usar da forma que você é. Fala para ela: Deus quer te usar da forma que você é. E aí, irmãos, acredite, tinha lugares que eu ia e eu falei: não, eu quero falar devagar, quero falar bonito, não quero gritar, quero ser mais educada, aquela coisa toda. Ô, irmão, arrumei prova. Teve porta que eu fui e nunca mais voltei, porque eu deixei de ser eu mesma. Quando você deixa de ser você, você trilha caminho de fracasso. Aí Deus falou comigo assim, ó: sai dessa crise, porque eu quero usar você do jeito que você é. Nessa manhã, Deus vai levantar essas flores aqui nesse jardim. Deus vai levantar aqui essas mulheres e esses homens de Deus da maneira que é. Se tu grita, Ele te usa gritando. Se tu fala baixo, Ele te usa falando baixo. Se tu pula, Ele te usa pulando. Se tu não é do pulo, Ele te usa sentado. Mas nessa noite, nessa manhã, o propósito de Deus não vai ser interrompido por causa de você. É tão verdade isso, porque Paulo em Corinto tinha muita gente mais capacitada para levar essa carta. Mas é Febe que está fazendo uma tarefa que ela nunca fez. Porque todo desafio grande que chega pra gente é o céu mandando meu recado: eu quero investir um pouco mais em você. Então quando surgir uns problemas lá na tua casa que tu nunca viveu, é o céu dizendo assim: ó, eu quero investir em você algo a mais. O desafio não é para te envergonhar. O desafio não é para te abater, mas é para te impulsionar ao crescimento. Sencreia é um lugar, é um porto dentro de Corinto, um porto marítimo. E em Sencreia havia muitas fortalezas militares, grandes quebra-mares de concreto. Havia muitas muralhas em volta de Sencreia. Sencreia era um lugar que era cercado. Mas apesar de Sencreia ser um lugar assim, essa geografia não impediu o propósito que Deus tinha estabelecido na vida de Febe. Porque o lugar é cercado, mas Febe é livre. O lugar tem muros, mas Febe é livre. O lugar quer limitar, mas Febe está disposta a viver o propósito de Deus para a vida dela. As barreiras da realidade da sua vida não vai roubar de você o propósito que Deus já te liberou. Porque tem hora que a gente se pega em lugares, ou em ambientes, ou em situações, que é muro de um lado e é muro do outro. E a gente se sente preso. E a gente fica pensando assim: eu não tenho saída. Mas nessa manhã,
Deus vai te fazer romper as limitações. Nessa manhã, Deus te convida a você fazer como Ezequiel no capítulo 1, aonde dentro de Babilônia está o que? Está cativo, ausência de liberdade. Mas Ezequiel capítulo 1, ele diz assim, ó, eu estava onde? À beira do rio Quebar, à margem. E ele estava com quem? Com gente cativa do lado dele, que ele diz assim, ó, no meio dos cativos. E aí o que ele fez? O texto diz que ele olhou para o céu e ele viu o céu aberto e contemplou visões de Deus. Quem olha para muro não avança, mas quem olha para o céu prossegue. Quem olha para muro fica paralisado, mas quem olha para o céu vai viver um tempo de avanço. Nessa manhã, Deus está convidando a você a redirecionar a tua visão, porque o lugar pode ser de cativeiro, mas o cativeiro não vai impedir a glória de Deus de se manifestar. O ambiente pode ser pesado, o ambiente pode ser murado, mas Jesus, nessa manhã, Ele ultrapassa os limites do muro e levanta você dentro do ambiente cercado. Quem é que pode prender quem Jesus chamou para ser livre? Olha para essa menina e fala, você é livre. Ninguém pode te prender. Aleluia. E é relevante a gente ressaltar o tempo em que Febe está transportando essa carta para Roma. É um tempo de perseguição aos cristãos. É um tempo de perseguição à igreja. Se ela é pega com essa carta, pastora Raquel, a senhora sabe melhor do que eu. Ela era passiva de uma punição severa, ou então até mesmo de morte. Só que ela entendeu, se é para correr risco, eu corro risco pela palavra. Se é para correr risco, eu corro risco levando a palavra. Tem gente que entra em tantas situações de risco, desnecessárias, em guerras, que a gente nem sabe como começou, como é que foi o fundamento. Aí entra em situações de perigo, de ameaça, por questões que não vão chegar em lugar nenhum. Mas eu sou como Febe, e eu sei que nessa manhã tem mais mulheres assim comigo. Se é para correr risco, eu corro risco pela palavra. Nessa manhã, Deus está dizendo, se é para correr risco, corra risco pela palavra, porque tu vai fazer como o salmista, no Salmo 126, e levando a preciosa semente que é a palavra, vai andando, vai chorando, vai gemendo, vai derramando lágrima, mas quando volta, não volta, ei, sem alegria, pelo contrário, volta alegre e com certeza, sem dúvida nenhuma, trazendo consigo seus molhos. Ai, Jesus nessa manhã te toma pela mão e te conduz a você a rota correta, porque Febe preservou a palavra, Febe preservou a essência e chegou no seu destino. Nós só vamos chegar no nosso destino se a gente guardar bem a palavra. A gente só vai chegar ao céu se a gente guardar bem a palavra. E aí o Espírito de Deus me fez lembrar do salmista que diz assim, ó, ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, é Deus dizendo nessa manhã, pode ter perigo, mas eu sou contigo, pode ter ameaça, mas eu sou contigo, pode ter zona de risco, mas eu sou contigo. Viva, viva para Cristo, viva para Cristo, viva para Cristo. Viva para Jesus. Aí eu falei com a minha amiga, minha amiga, você pode ter certeza que situações piores em toda a minha vida eu já enfrentei, a troco de nada. Já vivi riscos a troco de nada. Mas hoje, levar a palavra é privilégio. Falar de Jesus é honra. Apresentar Jesus a uma vida que está em trevas é honra. Eu estou envolvida no poder da palavra. E se eu estou envolvida no poder da palavra, o viver para mim é Cristo.
Quem está envolvido no poder da palavra, está entendendo o tempo que a gente está vivendo. O tempo que nós estamos vivendo é um tempo de muita dificuldade. E pela Bíblia as coisas não vão melhorar. Jennifer está profetizando caos? Não. Eu estou falando que você tem que guardar a palavra. Porque a palavra vai te dar coragem, a palavra vai te dar resistência, a palavra vai te dar fortaleza, o espírito de fortaleza, amor e moderação vai ser sobre a tua vida. Mas isso é para quem guarda a palavra. Tem muita gente igual papelão no vento nesse tempo. Por quê? Porque não preservou a palavra. Profecia é bom, mas o que alimenta é palavra. Profecia é bom, mas o que dá estrutura é palavra. Profecia é maravilhoso, a gente salta, pula. Mas na hora que a situação aperta, o que vai fazer a gente ficar alicerçado é o poder da palavra. O propósito não foi interrompido. Febe passou pelo caminho de perigo, passou pelas ameaças, aleluia, e chegou ao seu destino. Por quê? Porque ela guardou a palavra. Não viva como se aqui na terra você fosse ser eterno. Porque nós temos um destino. Nós temos um propósito. O propósito que eu estou pregando aqui não é ter um sucesso ministerial. O propósito que eu estou pregando aqui é você chegar no teu destino. O nosso destino não é sucesso ministerial ou financeiro ou profissional, não. O nosso destino é o céu. Mas nós só vamos chegar no nosso destino se guardarmos a palavra. Fica de pé em nome de Jesus. E aí eu vejo que mesmo com o livro para se fechar, porque o capítulo 16 é o último capítulo, o livro estava para se fechar, mas Febe foi mencionada no último capítulo, mas foi. Há uma honra de Deus para a vida dela. E essa honra não é só pelas obras. Essa honra não é somente pelo que ela fez. Essa honra também é por tudo aquilo que ela abriu mão. Porque algumas honras para as nossas vidas não vão vir só pelos esforços dos nossos trabalhos, só pelas nossas obras. Mas é por tudo aquilo também que a gente abre mão. Febe abriu mão de toda uma cultura, de todo um costume. E vai lá se saber o que mais ela não abriu mão, quando abriu mão da religiosidade que ela tinha lá atrás. E a honra de Deus veio para a vida dela. Há um memorial de Deus aqui nessa manhã. Porque eu posso estar pregando para alguém que está vivendo um tempo que não está em tanta atividade. Mas o Senhor me trouxe aqui para te lembrar. Eu tenho honra para a tua vida por tudo aquilo que você deixou. E Deus sabe que não foi fácil deixar o que você deixou. E Deus sabe que não foi fácil deixar a vida de facilidade que tu tinha. E Deus sabe que não foi fácil abrir mão do pecado. E Ele está dizendo, pelo que tu deixou, eu vou entregar honra para a tua vida aqui nessa manhã. Eu tenho 5 minutos, eu queria chamar aqui na frente. Você que ouviu essa mensagem e você precisa apertar um start na tua vida. Porque de certa forma tu está meio paralisado. E eu queria orar por você. Eu não estou falando de somente pessoas que parou no meio da caminhada. Eu estou falando de você que vem aos cultos, mas você sabe que você poderia estar servindo de uma forma melhor. Os processos da vida têm roubado as atividades, têm roubado o ofício das suas mãos. E você sabe para que Deus te chamou. Você sabe aonde Deus quer te colocar. Você sabe o talento que Ele te entregou. E você não está conseguindo usar. Por causa, às vezes, de uma depressão, de uma angústia, de uma palavra que foi liberada, que entrou no teu coração, te intimidou e nunca mais você voltou. Eu queria chamar aqui na frente você que precisa aumentar, acelerar essa velocidade na obra de Deus. Vem aqui porque eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida, porque eu sei que tem gente aqui nessa manhã assim, o Espírito de Deus fala comigo, que quer colocar em movimento algumas pessoas que
paralisaram. O Espírito de Deus está aqui nessa manhã para colocar o ânimo, a energia, o vigor que você precisa. Vem comigo aqui nessa manhã orar, porque aqui do altar há um rio de águas vivas que está fluindo. Tu não está diante da Jennifer, mas tu está diante do altar, tu está diante da cruz, tu está diante daquele que pode, tu está diante daquele que te conhece, aquele que te faz romper as limitações aqui nessa manhã. Tu cantava, não canta mais, evangelizava, não evangeliza mais, tu falava de Jesus nas vans, nos BRT, lá dentro do serviço, e não fala mais. Mas nessa manhã Jesus te trouxe aqui para dizer: ei, eu não encerrei o propósito na tua vida. Tá de pé, tá de pé, tá de pé. Vem, mas vem orando, vem, mas vem ligado, vem, mas vem abrindo o coração, vem, meu. Vem, vem, vem disposto. Vem, mas vem com vontade. Vem, mas vem entregando a mente. Vem, mas vem entregando o coração. Vem, mas vem dizendo: eu vou ser generoso, eu vou ser generosa. Eu não posso ir para a missão, mas eu vou contribuir para que a missão não pare. Vem, 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 porque Jesus quer usar você para fazer o reino de Deus avançar nessa terra. Bendito Deus, eis aqui, meu Pai, essas vidas nessa manhã. Meu Deus e meu Senhor, essas vidas estão aqui nessa manhã diante de Ti. Oh Deus bendito, porque o Senhor é o Deus que a chamou. O Senhor é o Deus que desde a antiguidade nunca se viu ou ouviu um Deus que trabalha para aqueles que em Ti esperam. Oh Deus, e nós esperamos no Senhor nessa manhã. Deus, vai tirando toda a paralisia espiritual, vai removendo toda a inconstância. Um dia está avançando muito, mas no outro dia está parado. No outro dia está se sentindo detido. Quebra as cadeias, quebra os cadeados, essas algemas. Tira, 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 tira. Faz essa pessoa avançar, faz essa pessoa caminhar. Jesus, Tu não trouxe essa pessoa nessa quarta-feira aqui de manhã, ó Deus querido, só, meu Deus amado, para me ver, ou para ver as irmãs, não. Tu trouxe aqui porque Tu quer acionar o dispositivo dessa pessoa voltar. Vai produzir, vai gerar, vai frutificar. A esterilidade vai sair. O tempo da improdutividade acabou, o tempo do descanso acabou. Ela vai conseguir. Irmãos, você vai fazer aonde tudo aquilo que a tua limitação quer te interromper, quer te paralisar. Pastora Raquel, devido ao histórico da minha vida, o médico falou assim para mim, que ficou sequelas na minha mente. Então, assim, às vezes, quando eu tenho um esquecimento das coisas. E aí o Senhor falava comigo assim: mas eu quero te usar para pregar. Aí eu falei assim: mas como assim? Como é que eu vou pregar? Se às vezes eu leio uma página de um livro, daqui a 20 minutos eu esqueci. Aí Deus falou comigo assim, ó: você vai pregar. Sabe por quê? Porque eu vou mostrar para o teu adversário que eu sou poderoso para te usar aonde ele quis te danificar. Deus vai mostrar para o adversário que ele vai te usar aonde o inimigo quis te envergonhar, aonde ele quis te danificar. Ele quis colocar vergonha nesse casamento. Se prepara que ele vai te usar para casais, ministério de casais. Ele quis colocar vergonha nessa casa. Se prepare que ele vai te levantar para o ministério de família. Tu vai pastorear. Ei, aonde o adversário quis te colocar vergonha, Jesus está tomando